A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Mais um momento da palavra começando. E o estudo de hoje nós vamos falar sobre constância. E à luz da palavra de Deus, nós vamos nos basear na vida do rei Asa. Para isso, o estudo vai estar na 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Somente esse versículo. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Glória a Deus. A constância na nossa vida espiritual, ela está muito mais ligada com a fé do que propriamente com hábitos nossos diários. O que acontece? O rei Asa, ele foi um exemplo de rei na descendência de Davi. Se eu não me engano, a palavra fala que ele foi neto de Salomão, bisneto, tataraneto. Ele foi bem próximo. E após a morte de Salomão, os reis que reinaram Israel, eles não eram conforme o que o Senhor queria. Eles não faziam o que aprovava a Deus. Porém, o rei Asa sabia do histórico de Davi, sabia do histórico de Salomão, sabia o quanto o Senhor se agradou deles, resolveu seguir os caminhos deles, e não do seu pai e do seu avô. Então, a primeira coisa que ele fez quando ele entrou no reinado é fazer uma reforma. Então ele queimou, destruiu todos os altares de adoração, convidou o povo a se voltar para Deus, houve lá um avivamento, e glória a Deus, foi tudo bem. Nisso, ele firmou uma aliança de paz, o Senhor deu a eles muitos anos de trégua, sem investida de inimigos para arrumar guerra com eles. E glória a Deus, porque o Senhor cumpriu com as suas promessas com eles, e eles prevaleceram por muitos anos. O reinado do rei Asa foi um rei exemplar por muitos anos. Bem como quando ele sofreu uma ameaça no seu reino, ele foi lá, se voltou para Deus, Deus ouviu as suas orações, falou que estava com ele, ele foi, derrubou o exército inimigo, ele, nesse tempo de trégua, ele fortificou o seu exército, a sua potência militar. Ele soube aproveitar as oportunidades que ele teve por certo tempo, porém, a Bíblia fala que no 35º ano do seu reinado, o rei de Israel se levantou contra ele, e ele, em vez de confiar no Senhor, mais uma vez, ele preferiu fazer aliança com o rei da Síria, para que o rei da Síria entrasse nessa guerra e destruísse a nação que estava tentando se levantar contra ele. Foi um início glorioso, porém um fim trágico. Ele começou muito bem, caminhou muito bem, porém ele terminou muito mal. Ele demonstrou altivez, ele demonstrou soberba, ele demonstrou opressão. Eu convido vocês a estudarem, a lerem a trajetória do rei Asa no livro de 2 Crônicas, tem também no livro de 2 Reis, se eu não me engano, o capítulo 15. Em Crônicas é capítulo 15 e 16. Então ele começou a seguir os próprios caminhos e achar que não precisava mais de Deus porque ele estava bom demais, as pessoas gostavam muito dele, ele era muito querido. E assim é na nossa vida muitas vezes. Nós perdemos a constância na adoração. A fé na nossa vida, ela vai funcionar como se fosse uma chama de fogo, que precisa do oxigênio para se manter acesa. Você precisa orar, você precisa reconhecer que você é dependente de Deus, independente de qualquer coisa que aconteça. Ainda que as pessoas achem você bom demais, ainda que o seu intelecto seja autossuficiente, ainda que você tenha uma boa condição financeira, ainda que você ache que a sua saúde é muito boa, você precisa confiar em Deus, porque é o Senhor que fortalece você. E se você se sente fraco nesse momento, achando que precisa da mão do homem para ir para frente, receba essa palavra e entenda que o rei Asa,
ele achou que não precisava de Deus. Ele se voltou primeiro para o homem, depois para Deus. Ele quebrou princípios, porque a palavra diz que para se alinhar com o rei da Síria, ele precisou entregar utensílios consagrados do templo do Senhor. Olha só que pecado que ele cometeu, a ponto do profeta Anani falar que ele estava louco. Loucura. E quantas loucuras nós cometemos, nós quebramos princípios quando nós não confiamos no Senhor no nosso momento de fraqueza, no nosso momento de dificuldade. A primeira coisa que você faz é: vou no banco fazer um empréstimo, juros altíssimos, vou no agiota porque o empréstimo não dá, então eu vou me submeter no agiota, vou numa vidente cartomante para tentar restaurar meu casamento, minha esposa voltar para casa, meu marido, a gente faz loucuras e você não pode entrar nessas debilidades, porque isso demonstra o quão fraco e inconstante você está. Então, nesse momento que você está passando pela dificuldade, pela aflição, você também precisa se voltar para Deus e não se voltar para homens. A gente primeiro precisa orar e buscar o Senhor, e depois a gente precisa caminhar na direção que o Senhor está pondo. Então vamos lá, estou com problema de saúde? Opa, orei, apresentei para o Senhor, então vamos lá passar no médico, vamos lá fazer os exames, vamos lá nos submeter ao tratamento que a medicina está me propondo, porque nós sabemos que é o Senhor que está nessa causa. Estou com dívida? Trabalha, vou buscar uma renda extra, vou buscar fazer um acordo para parcelar minha dívida, não estou conseguindo pagar agora, amém. Peça para Deus estratégia, que Ele vai te dar estratégia para dia a dia você conseguir arrumar uma estratégia melhor para conseguir pagar essas dívidas, mas não se desespere e começa a agir com debilidades, achando que isso vai resolver alguma coisa. Entenda, Deus não precisa da sua ajuda. Deus nunca precisou da ajuda de ninguém. Deus precisa da sua, que você seja proativo, humilde e constante na sua fé. Amém? A palavra de hoje nós falamos sobre constância. Que o Senhor abençoe fortemente a tua vida, que o Senhor te dê ânimo dobrado para que você consiga enfrentar pelos momentos de dificuldades, constante na fé, constante na adoração e na oração e na submissão ao Senhor. Que o Senhor te dê sabedoria o tempo todo para que você nunca venha esquecer que se hoje você é uma pessoa abastada em dinheiro, que você tem uma condição financeira boa, uma saúde boa, que você está bem colocado na empresa que você trabalha, que a sua empresa está decolando, que o Senhor sempre coloque na sua vida o temor que você entenda que essa força vem do Senhor na sua vida e não de você mesmo. Em nome de Jesus, que seu dia seja uma bênção, que o Senhor abençoe sua casa, seu trabalho, sua vida, sua família. Glória a Deus, amados. Fiquem com Deus.